Saraweb, todo um projeto Teatro Baile, uma poética em construção. Teatro é sangue e precisa circular. Roda, rodada, rodando, roda, rodeia, rodovia, Asa Branca tá todinha pra você. Roda, rodada, rodando, roda, rodeia, rodovia, Asa Branca tá todinha pra você. Roda, rodada, rodando, roda, rodeia. Não é viu? As perguntas são muito difíceis. São bem difíceis perguntas. Nossa, essa pergunta é difícil a essas horas. Não tem tabuada, nada disso. Não, pelo não. amor de Deus. A principal ideia disso é que vocês conversem entre vocês, até mesmo lembranças e... Briga sempre é bom, que dá ibope. Polêmica, né? Briga bastante, tá? Maravilha. Pela primeira vez parado, a Saraweb está no ar. Sejam bem-vindos a Saravan, a van da CTI. Estamos aqui hoje com a Companhia dos Inventivos. Eba. Camarão, Sou eu. Aisha, Tainã, Marquinhos. Olá, pessoal. Maravilha, é o seguinte, então a gente vai conversar aqui muito tranquilamente, o que vocês quiserem falar. Se eu perguntar, se não quiser responder, não precisa. Tá ok. Se eu não perguntar, vocês falem Respondam também. da mesma maneira. A edição Tá. pode colocar um cri, pode... Vai colocar o que vocês quiserem na edição. Nossa, Beleza? que da hora. Muito bom. Nota de rodapé já. Tá sendo bem primeiro. bacana isso aqui. Maravilha. Perdemos algo? Perdi minha bolsa. Mas ela tá aqui dentro. Olha aqui dentro, tem um lugar. Acho que você deixou lá no camarim. Ela é vermelha. Mas beleza, vamos lá então. Fala pra gente um pouco da história dos Inventivos, como que surgiu, e de onde veio, aonde está e pra onde vai. Olha, bacana. Isso aí. Quer começar, Aisha? Você quer- Ai, nossa. Vocês como sócios fundadores, Sim, A gente sócios fundadores. veio. A gente veio da Escola Livre de Teatro, né? De Santo André, em 2004. Nós queríamos experimentar um pouco do teatro popular e do teatro épico, que a gente estudava dentro da escola. E aí a gente, como a gente não tinha dinheiro para pagar o teatro, a gente foi pra rua. muito francamente. Muito francamente, porque era um lugar, a gente acredita ser um lugar público. E é isso que a gente quer que continue sendo, a rua. E aí a gente, inicialmente, a gente queria falar desse lugar de chegada. Quando a gente chega na Cidade Elefante, né? Que é o nosso primeiro espetáculo chamado A História da Morte de Maria Consorte. E aí no elenco tinha, além de eu, Marquito, Marcos, o Flávio, tinha a Daniela e o Juliano, que hoje não faz mais parte, mas são os fundadores dos Inventivos. E aí a gente queria falar sobre esse lugar de chegada na Cidade Elefante e as descobertas que a gente tem a partir daí. Só falar que o Flávio ainda faz parte dos Inventivos. Quem não faz mais é o Juliano E a Dani. e a Dani. E aí o Flávio não está aqui hoje, está comemorando o aniversário da mãe preta dele, então é importante que ele esteja lá. E aí a gente começa nesse lugar de tentar entender, e a gente começa com a criação coletiva, que era assim que a gente entendia a princípio, e o processo colaborativo também andando em conjunto. E aí a gente ganha 2 projetos, né? O Vai e o Vai de novo. Que eu acho que é o primeiro. Vai que vai, né? Vai É o mesmo. primeiro. É a primeira edição. Primeira né? edição do Vai, Valorização e Iniciativas Culturais da cidade de São Paulo. E aí a gente ganhou de novo, também com um projeto de Ir andar para as casas de nas cultura, casas de dar uma cultura, da oficina. oficina, apresentar um espetáculo. A gente apresentava nas feiras livres de São Paulo, porque é assim que a gente Maravilhoso. entendia nesse lugar de conseguir voltar ao teatro, Ao teatro Mambembe, né? Aquele teatro de feira. A gente ganhava banana, a gente ganhava pastel, caldo de cana, era maravilhoso. Sair alimentado pelo menos, né? Sai. Sim, às vezes saía até com uma feira mesmo, assim, literalmente. Assim, umas coisinhas. Era maravilhoso, né? Sim. E aí é assim que a Companhia dos Inventivos, a gente ainda dentro da escola, porque aí, mesmo fundando a companhia, trabalhando já, a gente ainda estava dentro da escola, a gente terminou a escola, né? Nesse processo. E aí logo depois a gente foi pra... A gente teve que concluir a escola, teve que dar uma pausa, a companhia meio que se reorganizou. E aí quando a gente resolve retomar os trabalhos, a gente chama o Alexandre Matti
para dar uma orientada. E Edgar, primeiro foi Alexandre Matti, né? A gente queria falar de algumas questões. Falamos, Alexandre, a gente queria muito falar de povo, falar da gente, e fazer até uma reflexão do Maria Consorte, que era um espetáculo, como a Arte disse, que a narrativa era, de certa forma, as nossas narrativas, né? De certa forma, nós não somos da capital, nós somos de lugares, assim. E Alexandre Matti indicou vários livros muito interessantes, a gente fez um mergulho, e dentre eles achamos Viva o Povo Brasileiro, que aí iniciou um segundo momento da companhia, que foi... Começamos montando um espetáculo já inspirado nesse romance chamado Canteiro. E aí, quando esse espetáculo foi montado, a gente teve uma história muito bonita com ele. E a gente percebeu que essa história, esse espetáculo não era a síntese do livro. E aí Que tem surgiu, 700 páginas. Tem 700 páginas, tem vários momentos do Brasil. Um baita livro. E aí, escrevendo um novo fomento, a gente resolve realmente começar a pensar numa trilogia. E aí, a partir daí, a gente começa a fazer alguns estudos já dentro de um edital como um programa de fomento. E A gente monta o Bandido Aqui Anda em Bando. Bandido Aqui em Bando. E que é a segunda parte do livro, que a gente chama de segunda parte. Talvez o João Baldo Vivo não chamasse dessa forma, mas a gente, mesmo nessa questão de antropofagizar a obra dele, a gente acredita que tem primeira, segunda e terceira parte. E a terceira parte é o Azado Valdemar, que já nos aproxima dessa nova pesquisa que a gente está agora. Então o Azado Valdemar vem também a gente pegou a obra, comeu a obra, digeriu a obra. O Teatro de Variedades. E aí a gente vai pro Teatro de Variedades, né? E aí a gente brinca com essa questão da variedade, da música, da musicalidade. E é onde a gente encontra, depois do Azado Valdemar, também instigados pelo Alexandre Matti, o Teatro de Revista. Que foi um encontro maravilhoso. É importante lembrar que o Canteiro, a primeira montagem foi com Maria Teixeira, que é uma atriz baiana, que a companhia convidou, e com Rômulo Nardes, que é um músico também muito interessante, ajudou nessa história. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está no Teatro de Variedades e ainda com alguns espetáculos compondo o nosso repertório, chega o Adilson Camarão, mais conhecido como Camarão, e ele começa a fazer o espetáculo Canteiro, e na sequência a nossa atriz linda, a Tainá Azevedo também, que entra para fazer Canteiro. E aí essa próxima pesquisa, que é depois de 7 anos debruçados na obra de João Baldo Ribeiro, a gente abandona no sentido de querer buscar outras novas coisas, e aí a gente vai pro Teatro de Revista, e aí a Tainá já tá No grupo. O Camarão também. E aí nós 6 com o Edgar Castro mergulhamos nesse universo. E aí nesse a gente queria experimentar a direção. Foi um momento que o Edgar, ele começou a falar que já estava começando a pensar como é que ele fala, que é muito engraçado. Já é um aviso prévio da companhia. Aviso prévio da Fala, companhia. gente, Começou só a brincar. um aviso prévio. Porque foi um projeto que a gente queria experimentar muita direção, né? E cada um queria escolher uma obra para trabalhar. Ainda na literatura, porque eu acho que é um foco da nossa pesquisa há anos. E aí o Edgar ficou na orientação, mas ele fez uma desorientação mesmo, ele ficou bem desorientado com o Edgar Castro. E aí eu pego um livro da Cidinha da Silva, que é Sol e Chuva, Baú das Miudezas, né? Sim. Sol e Chuva. E aí ela, que é um livro de crônicas, eu escolho algumas crônicas pra gente experimentar na estrutura do Teatro de Revista, que é uma outra estrutura, né? Que a gente não tá acostumado, a gente foi beber na Neide Veneziano um pouco, né? O Teatro de Revista brasileiro, a gente pesquisou alguns teatros de revistas de Portugal, para poder entender essa linguagem. E aí é uma linguagem bastante estruturante, né? Que tem várias etapas, tal. E eu falei assim, vamos pegar a primeira fase do Teatro de Revista do Brasil e vamos experimentar. E aí a gente experimentou assim, afinco. Fizemos o Ziriguidum. Um exercício. A gente fez o exercício de seguir a estrutura, né? Mesmo na abertura. rua do teatro, a gente tentou fazer mesmo a estrutura. Abertura. Que é a abertura, as cenas de cortina, tudo a estrutura mesmo do Teatro de Revista. E aí a gente criou um experimento chamado Ziriguidum, do Revisteio Popular Brasileiro. Com minha direção. E
aí, depois no segundo, a gente já foi mais para a segunda fase do teatro de revista, que é uma outra fase que a Neide conta, que tem um outro lugar também, além da crítica social, né? Tem eles vão conceituando algumas personagens, então tem o Caipira, tem que a gente já tinha na primeira fase, mas na segunda fase o Marquito pegou, quer falar? Fala do livro do Marcelino Freire. Dentro dessa coisa de escolher uma obra, eu escolhi o Marcelino Freire. De início, o Edgar como um desorientador. Eu conversava muito com ele das minhas questões e eu falei assim, nossa, Edgar, eu achei Nossos Ossos e fala de uma questão afetiva e eu não sei, entrei numa crise, como é que isso seria na rua, como é que a gente poderia tratar isso. O Edgar, ótimo desorientador, falou assim, eu acho que você tem que pegar isso e abraçar. E aí a minha ideia era reutilizar dentro ainda do universo do teatro de revista. Eu já trouxe para uma revista mais aproximada da década de 50, 60, que já começa a surgir a ideia das boates, né? Os shows de boate. E aí eu pego essa obra, as vedetes, e reutilizo as coisas da companhia. Por exemplo, o cenário dessa história era a nossa van, que fazia parte do Azar do Valdemar. E lá eu crio 2 ambientes. Mas por que eu estou falando disso? Porque você estava falando, eu me perdi. É a sequência desse projeto da pesquisa sobre teatro de revista. Né? Isso. No livro da Neide, no livro da Neide, ela trata um pouco com esse universo da decadência do teatro de revista, né? Que é esse teatro de revista marginalizado e sendo apresentado em alguns lugares de boates e tal, né? A decadência, né? Verdade. E aí, ela falou como decadência porque realmente inaugura um declínio. Teve um período áureo ali, década de 30, 40. E foi muito interessante que o Marquito trouxe a gente estava nesse momento do lugar de fala e esse momento de discutir sobre o gênero. Então o Marquito trouxe uma inversão desse gênero, que eu acho importante falar, que assim, as meninas faziam papéis de meninos e os meninos faziam papéis de meninas. E você era híbrido, né? Tinha eu que eu era o meu mexer, um pouco faz tudo ali, sei lá. Açougueiro, né? Eu era um açougueiro másculo. O dono e também do bar que era feminado. açougueiro, que era mexer, que era um pouco de tudo, né? E aí a gente desemboca na Carolina Maria de Jesus, que é quando acontece aqui em São Paulo os secundaristas, né, ocupando as escolas. Bem nesse período, o Flávio vai pensar em conversar com os jovens e as crianças e os jovens. E aí, a partir daí, ele tinha escolhido um outro autor, mas em meio a tudo isso, ele falou, eu acho que a gente precisa falar mais especificamente do que está acontecendo e encontrar uma autora negra, uma mulher negra. Ele queria que fosse uma mulher negra, e aí ele vai para Carolina Maria de Jesus, que na época a gente queria autores que estivessem vivos. Ele falou, mas eu acho que era a Carolina. Ele falou, é a Carolina, quarto de despejo para as crianças. E aí a gente embarca nessa loucura do Flávio de montar o quarto de despejo, falar de pobreza, de miséria para as crianças e adolescentes do Brasil, pensando nessa questão que a grande potência depois dos secundaristas, pro ponto de vista da Companhia dos Inventivos, eram esses jovens, esses adolescentes, depois dessa ocupação das escolas públicas e dessa resistência que eles fizeram no Estado e tal. Então, a gente queria falar para esse público, né? O legal é deixar aqui que esses experimentos espetáculos, eles tinham como mote a duração de 3 meses entre estudo do texto, montagem e apresentação. Era um tempo bem caótico. Então, né? eram bem períodos curto, bem períodos concentrado. muito caóticos, assim. A gente terminava Ziriguidum, na semana seguinte já começava o Nossos Ossos do Marcelino, e dali a 3 meses era muito assim, muito caótico. Foi uma imersão, né? Uma imersão, cara. E aí, nos momentos que eu tava, por exemplo, na direção, você sofria mais, assim, né? Porque a direção você tava mais ali pensando no todo ali. E nos momentos que você relaxava era o momento que você tava como ator, né? Então, o Carolina foi um processo de 2 experimentos, assim. Então, quando a gente chegou no processo do Flávio, a gente já estava um pouco mais entendido. A gente entendia mais do teatro de revista. A gente já sabia o que a gente queria no teatro de revista, que a gente não queria. Do nosso projeto também na prática, a gente já tinha entendido. A gente também tinha coisa que a gente falava assim, putz, isso é muito geracional, a gente não quer lidar com isso, porque a nossa geração já mudou essa forma de lidar com o teatro, inclusive com os estereótipos, os arquétipos e tal.
Então a gente já tinha entendido um pouco mais, né? O Carolina já foi uma leitura do teatro de revista, né? Uma releitura que a gente fez, porque a gente já tinha passado por essa estruturação toda, né? Todas essas fases, então a gente queria ler isso e fazer um espetáculo de hoje, né? Dialogando com hoje. E que lindo, né? Que foi esse diálogo no período dos secundaristas, né? Isso foi muito bacana mesmo. E falar de Carolina é sempre importante. Pra gente é sempre muito bom estar aqui nessa mostra, estando pela segunda vez apresentando esse espetáculo aqui, falando de Carolina, que é uma autora que é o que a gente sempre fala no final do espetáculo, que escreveu uma grande obra que foi traduzida e que é pouco lembrada. Eu mesmo fiz todo um período na escola pública e eu nunca ouvi falar de Carolina Maria de Jesus. Então, ela era uma grande escritora. Estar nesse período da companhia, do teatro de revista, e nesse momento, o que é a nossa pesquisa, uma síntese, seu Carolina, falando para as crianças e para a juventude, é muito importante, que é uma juventude que está chegando menos viciada que a nossa, né? Nossa geração acho que está um pouco viciada, um pouco E é uma contaminada. juventude também que vem com esses dois pés no peito, né? Na porta, empoderada, com questões latentes e que bebe das fontes também, mas que trazem outros paradigmas e outras situações assim, que eu acho que o espetáculo Carolina, pegando das primeiras fases, né? Não da primeira exatamente, mas dialoga com uma parte crucial assim da existência de sociedade agora, social agora, que cada vez mais cedo questões sociais, questões todas são discutidas por jovens dessas idades, né? A gente está falando de Canto para Carolina, a gente está falando de um público variado de 7, 6, 4, 2, 19. Então é justamente essa galera aí que tá vindo para ganhar espaço mesmo. Maravilha. Nem só de inventivos vocês vivem. Então, queria que vocês contassem assim, um pouquinho pra gente do que vocês fazem fora o trabalho da Companhia dos Inventivos. Eu sei que cada um de vocês tem uma ou outra coisa. Né? Uma outra. Ah, meu Deus. Ou alguma outras. Começa aí, gente. Eu acho que tem que começar a pessoa que é mais ocupada aqui nessa companhia. Quem Machado Nascimento? Uma pessoa que se divide em 3 grupos. A atriz mais bem paga do A gente costuma dizer, atriz negra mais bem paga do teatro Brasil. paulistano. Eu queria que fosse verdade. A pessoa se divide em 10, assim, é assustador. Quando a gente vai falar de agenda, já que você falou de poder, a gente fica preocupada, o coração já palpita, né, de mandar. Já palpita, assim, acha, rolou tal data, você pode? Ela abre a agenda assim, peraí, gente, preciso ver. Aí você fala, então começa. Bom, vou começar porque eu fui constrangida. Olha o lugar de fala, né? É o lugar de fala, exatamente. Pois é. Vou conversar sobre isso. Bom, na minha vida, assim, fundei a Companhia dos Inventivos, eu tinha 20 anos. 20 anos. Eu tava parindo um filho e a Companhia dos Inventivos, tudo junto, assim, parindo, né? Então faz 13 anos. Ai, não conta a minha idade. Já foi. Agora já foi. Ai, que saco! A gente põe um bip. Enfim, eu tava parindo a Companhia dos Inventivos junto com parindo um filho. Enfim, e aí assim, se segue aí a minha carreira de atriz. Em 2009 eu fundo o Coletivo Negro, que é um coletivo que pesquisa e investiga as questões étnicas, raciais e poéticas do corpo negro e da arte negra. E aí, depois de uns anos, eu queria falar de outra forma. Eu fui estudar dança. Eu acreditava que o teatro é maravilhoso e tal, e sempre vai estar na minha vida, mas eu precisava de outras ferramentas para dizer o que eu queria dizer, eu acho. E aí eu fui estudar dança na universidade, terminei agora a faculdade de dança e licenciatura e bacharelado. E aí 2 anos atrás, eu olhava para o cenário de dança em São Paulo e falava assim, nossa, onde que eu vou dançar? É um cenário muito branco, elitista.
E aí eu encontrei a companhia Sansa Croma de dança da Zona Sul, Capão Redondo, Gal Martins. Eu falei, Gal, eu quero dançar na sua companhia. Muito cara de pau. Ela falou, então vem. Como a Oxum, que ela é uma grande Oxum. E aí há 2 anos eu danço na companhia Sansa Croma, de dança negra contemporânea da cidade de São Paulo, Zona Sul. Enfim, sou diretora, dirigi alguns espetáculos no Coletivo Negro também. Atualmente estou trabalhando com Pombas Urbanas, muita coisa, né? Com Pombas Urbanas, também numa provocação cênica. E estou dançando no Sansa Croma e estou com a Companhia dos Inventivos. E acabei de fazer uma co-direção no espetáculo Fala, Fragmentos Autônomos sobre Liberdades Afetivas, que acabou de estrear do Coletivo Negro, direção do Flávio Rodrigues. E é isso, tô no mundo, né? Tô viva. E sou mãe. Isso que eu ia falar. Pouca coisa não. Sou mãe de um menino de 12 anos, então é isso, axé pra nós. Não. Ai, vai fazer 13 em novembro. Por favor, Camarão. É bom começar com as agendas, As mais históricos complicadas. enormes, Nós mais dois complexos. nós somos os mais complexos. De agenda? É. E de personalidade não. Também, Sim, personalidade. Mas- revela essas coisas, Mas calma. Não, eu sou Bom, fascista. Um pouquinho pra lá. Aí, obrigado. Bom, na real eu sou músico desde sempre, porque eu tenho uma família que meu pai era músico, embora não conseguiu exercer a música profissionalmente, né, como ganha-pão, embora sempre foi uma renda a mais. Mas meu avô também era músico, meu avô tocava viola, caipira e cavaquinho, então a música pra mim, e também nasci num bairro que deu origem a uma escola de samba, que é a escola de samba hoje em dia chamada de Leandro de Itaquera, que já foi outra antigamente, que era Falcão do Morro, e a casa que eu cresci até essa primeira infância, né, até os 4 anos, era próximo ao lugar onde eles ensaiavam as batucadas e era atrás do terreiro que depois eu fui frequentar. Ou seja, para dizer que eu sou músico percussionista desde nascença. E aí depois atuei com várias bandas de reggae no cenário aqui da Zona Leste de São Paulo. Fiz parte de um coletivo da Coab 2 chamado Reggae na Rua, onde eu conheci alguns parceiros e algumas parceiras que fundaram um grupo chamado Coletivo Alma, Aliança Libertária pelo Meio Ambiente. Esse nome é ótimo. E segue vida. Um dado momento o Alma conseguiu alguns projetos bem importantes. É um coletivo que lida com a militância ambiental. E aí o Alma me convidou para fazer uma participação musical no espetáculo Deságua. E esse espetáculo me fez conhecer duas pessoas muito importantes para eu estar aqui hoje, que é o diretor-geral do projeto, né, o diretor dessa peça Deságua, que é o Edgar Castro, e o diretor musical, que é o Ranieri Guerra. Esses dois figuras me trouxeram, praticamente me colocaram dentro dos Inventivos, porque os Inventivos não queriam que eu mudasse, sem me conhecer. Fomos obrigados a escolher o Camarão. Esse exercício de querer de medir força com diretores, né? Que é normal, que é saudável. Olha isso. Mas aí fez que fez, eu entrei no Inventivos. O processo do Alma foi um processo que demandou outras práticas, porque um grupo não era exatamente um grupo de teatro, um grupo de militância ambiental, onde o núcleo do teatro acabou diluindo. Mas foi muito importante para mim, muito importante para minha presença aqui, muito importante para essa base, né? E para essa porta, essa chegança minha nesse período. Mas além de estar nos Inventivos como músico, eu também estou nos Inventivos agora como a minha primeira direção musical, dentro de um projeto de contação de história, onde tem o Marquito. Como ator também. Não, como ator. Como música. Mas eu ia falar depois, mas tem a Tainã e o Marquito, a gente está fazendo isso. E aí a primeira experiência como direção musical. O Carolina, depois da minha chegada no Canteiro, minha estada no Azar do Valdemar, peguei metade do processo, né, já na elaboração de cenas. Como músico um músico muito em cena, e agora no Carolina estou como ator. E aí essa pesquisa é uma pesquisa específica da companhia, então nesse lugar, enquanto integrante da companhia, enquanto artista provocado, né, durante o processo e tal, a gente elaborou bastante cenas.
que também e esse processo nasceu muito com o processo de direção da Aisha, na real. Foi esse processo crucial para eu, por exemplo, estar em cena hoje. Eu não sabia disso. Que é, não, a Aisha, a diretora, ela simplesmente ela praticamente obrigou a gente a criar cenas, entendeu? Gente, falou, não interessa, não. Que Pinochet a piadinha. Mas é verdade, ela falou, Camarão, você não precisa exatamente criar cena, você pode criar música, você pode criar musical. Mas aí eu gosto de desafio, né, como bom aquariano. E aí eu fui embarcar. E a minha formação acadêmica, eu tenho uma, que é a minha licenciatura em artes visuais. E desde sempre eu fui muito ligado à linguagem artística, nem sempre, né, eu nunca me vi muito fechado a uma elaboração só, uma linguagem só artística. Então eu sempre tive muita vontade. E aí eu encontro a Companhia dos Inventivos, que faz bem jus ao nome mesmo. E são pessoas loucas, desvairadas, criativas, inventivas. E são pessoas maravilhosas, assim, das quais eu agradeço muito a vida por ter cruzado e estar no processo de vivência, assim. Tenho muito orgulho e muita honra de conviver, de trabalhar junto, de pensar, de criar. Eles vão pagar uma breja daqui a pouco. E é isso, e fora isso, bandas, né? Toco com algumas bandas no cenário musical paulistano, algumas várias bandas. Muito legais. A gente precisa sobreviver, então sempre que aparece um convite que a gente possa, a gente aceita. Vai, Oroiá, você vai falar do Oroiá? Sim, faço parte da banda Oroiá, faço parte... O grupo Oroiá é um grupo de pesquisa de música africana, de música matriz africana, e que conta na banda com presença de senegaleses, guineanos, fora as presenças fixas também tem as participações que a gente sempre tenta. Existe um circuito disso, né? E também participo da banda do Leandro Medina, que é um cara super importante, fundador de um grupo chamado Baque Bolado, que é um grupo que funda a pesquisa de uma região de São Paulo, que é a região da Zona Oeste, que eles se alojam na região da Zona Oeste, não são de lá, mas eles inauguram uma pesquisa que hoje em dia também reverbera nessa cena nordestina, né? Dos grupos de maracatus, dos grupos de coco, tudo que acontece em São Paulo. O Baque Bolado foi pioneiro, né? Quando o Mestre Ambrósio veio para São Paulo, o Baque Bolado recebeu e acolheu na sua casa. Baque Bolado. E que tem uma história circense junto com o canal de Ícaros também. Então é isso. Acho que já é alguma coisa, né? Bastante coisa. Nossa, Camarão, você fala bonito, né? Bonito, né? Desculpa, Eu você falo que bonito. Eu digo bonito porque eu sou de Belém do Pará, né? Deixa eu... Você quer dar eu ia falar uma coisa pro Harry, mas vai. É o que sou eu agora? Acha que tá Não, é perdiado. por causa da minha O boca. Harry. Harry. Ai, gente. Chama o Harry pra mim, por favor. Aqui. Harry, vê se eu deixei uma bolsinha vermelha, pequenininha assim. Vê se eu deixei ali no canto onde eu tava sentada. Ou então no camarim. Ou no camarim. Eu perdi, gente. Não, você não perdeu. Não tá no carro? Ela só não tá aqui, mas você não perdeu. Ai, tá Não é. É isso aqui, ó. Ai, tadinho. Ele vai ficar procurando. Tá bom, tá bom. Mas o Harry volta. Você trollou, Harry. Ai, eu arrasei. Ah, Belém do Pará. Ainda não foi prolixo. Tá, Belém do Pará, né? Só vem um pouquinho pra frente. Vai pra frente que eu vou pra trás. Ai, não, tá bom, peraí. Não precisa modificar muito. Então, eu não tenho muito pra falar não, gente. É que assim, eu vim de Belém do Pará e lá eu fiz a escola de teatro e dança da Universidade Federal. E foi maravilhoso, um curso de formação que tem um monte de coisa bacana, tem manipulação de bonecos, tem figurinos, confecção de figurino, maquiagem. E depois disso... Bem, o que aconteceu depois disso? Gente, Denise eu tenho Stocks. problemas com a minha Denise trajetória, assim, Artística. linear. do Brasil. Eu tenho problemas com linearidade. Não, antes disso, eu comecei a fazer a faculdade de artes plásticas lá em Belém do Pará, na Universidade Federal. Só que eu tive que interromper, porque eu passei num processo de seleção com o curso da Denise Stocks aqui em São Paulo. Aí eu tranquei a faculdade lá, vim fazer o curso com a Denise Stocks aqui. E aí achei que ia voltar pra casa, não voltei, fiquei. Gostei de São Paulo, cosmopolita, legal, né? Fiquei.
E daí aqui que eu comecei a fazer a Escola Livre de Teatro, onde eu conheci o Marcos, a Aisha, que a gente era da mesma turma. E aí quase entrei também no início da Companhia dos Inventivos, mas aí a vida nos levou para outros lugares também. Você lembra disso? Não. Que você lembra? Que eu ia participar dos primeiros encontros lá. Sim, que o Guga participou. A gente fez uns convites. Mas ela também? Acho que sim. Nossa, eu não lembrava. Sim. Ai, E Ana, você não lembra das coisas, não né? lembro, Bia. Mas eu lembro, então. Aí não deu pra mim nessa época, enfim, foram outros momentos. Aí eu fui fazer outras coisas, fiz muita contação de história, muita mesmo. E quando eu entrei na Companhia dos Inventivos, que foi em 2012, Nossa, foi quando você entrou Nós também. entramos juntos, né? tudo isso. Não, você entrou antes da TAI, porque a gente fez o Uma Valdemar. semana. Não, baby. Eu não entrei Você pra não tá Companhia no dos período. Inventivos pro Valdemar. Eu entrei na Companhia dos Inventivos junto com a Atena pra fazer canteira. Pro Valdemar, Não, viado. eu entrei Foi fazer- pro Não, Valdemar. depois rolou o convite pra fazer canteiro. Isso, depois. depois? Não. Não, Foi primeiro o você entrou no contrário. processo do Valdemar pra depois fazer o não, canteiro. eu entrei pro processo do canteiro. Tá bom, se a gente tiver E vocês me convidaram pra fazer o Deus Valdemar do céu, que depois. difícil, Vocês não é. queriam músico no Valdemar. A gente não queria você, Bio. A gente nunca quis. Aí, Eles queriam aí outra o, pessoa. aí o Tá Rani- explicado, né? aí o Vamos abrir Ranieri- assim o vídeo. Aí o Ranieri falou, o Flávio propôs uma cena, a primeira cena do Valdemar. Ele falou, tem o camarão. Aí que você veio, Camarão. a gente te conheceu, a gente não queria, Meu Deus do céu, mas eu aí corri- você veio pra apresentar e ficou. Aí a gente falou, já tem o camarão. Não, vamos mas chamar não tem canteiro. problema. Tá bom. Então, Bom, onde que Enfim, nós mas estávamos antes de mesmo? entrar na Companhia dos Inventivos também, quando eu estava trabalhando com contação de histórias, eu formei em artes plásticas, porque era um sonho que eu tinha, eu sempre desenhei, pintei. E eu trabalhei com artes plásticas com crianças, né? Dei muita aula e foquei na questão ambiental também, que eu trabalhava num parque, que era um parque escola em Santo André, onde eu moro, e eu dava aulas de confecção de tintas com terras. E daí fiz uma série de Índia, né? uma série de coisas pelas escolas de Santo André. A gente pintou muros das escolas. As artes plásticas sempre tiveram assim comigo desde cedo e é uma puta paixão minha também. Aí depois que eu me formei, aí encontrei os meninos de novo. Surgiu esse convite, eu achei maravilhoso porque eu sempre adorei trabalhar com eles. E daí essa Aí pesquisa você toda tava com os aqui. inventivos. Fora isso, a gente faz eventos também, tá? Corporativos, Precisar, mais teatro 11 empresa. 9 61 Presença 9968, presença VIP. E que isso, né? Ah, não, agora a gente tá com um projeto super bacana de contação de histórias novamente. Gente, na minha vida as coisas se repetem, né? E Ai, aí, meu Deus, tomara que seja pra melhor. pra melhor, a gente vai fazer uma contação de história super bacana, 2 contos lindos que a gente escolheu com todo carinho pra fazer agora. A princesa que foi educada como um homem e o papagaio real. Aguardem. Tá bem bonitinho. Aguardem. Bem bonitinho. Ai, gente, tá bom. Eu também sou péssimo pra Não, pior falar, do que eu, você não falar é, viu? Não, eu sou péssimo, mas assim... Então canta uma música. eu sou um ator, aquele... faz um Eu sou, repente. eu sou um ator balzaquiano, que cuido de uma mãe de 62 anos. Ah, Tô eu brincando. também cuido da minha mãe e da minha filha, que tem 6 anos de idade. Pronto, A acabei. mãe? Oi? Não, a minha filha Ah, tem tá. 6 anos. A mãe tem 6 anos. Mas Corta. O Harry vai falar. não achou. Sou louca, a gente chama de louca agora. Não, pode ser louca. Negra chamada de louca. Aí você fala. É assim que você trata a mulher negra. É o seu lugar de Que nem- Homem negro chama mulher negra de louca. Tô brincando. Corta. Não, mas é sério, falando. Isso aí, depois você corta tudo. Bom, eu vou falar de mim. Bom, eu sou ator também, sou fundador da Companhia dos Inventivos. Eu sempre acredito assim, quando eu vou falar de minha trajetória, de escolhas, que eu sempre fui uma pessoa... Hoje em dia estamos usando um termo mais... que é menos prejudicado, assim. A minha trajetória, as minhas escolhas artísticas sempre foram muito... felizes, assim, intuitivamente. Eu sou formado em turismo, sou turismólogo e é um curso que eu fiz e praticamente eu engavetei porque
Concluindo o curso, eu descobri uma escola de teatro, um curso técnico ali na Rua Maria Antônia. Eu moro na Bela Vista, no centro da cidade. E fui fazer um curso ali que conheci o Edgar Castro, que dava esse curso no TUSP, né, que é o Teatro da Universidade de São Paulo. E dali eu conheço o Georgette, que me orientam, vão fazer escola livre, e aí toda essa história aí que eu encontro essas pessoas, a Aisha, encontrei na formação 8, Tainan também, somos colegas de turma. Então, basicamente, eu trabalho com a Companhia dos Inventivos e, paralelo a isso, eu contribuo para os amigos aí que estão pensando cinema, o pessoal que estão pensando estéticas, visuais. Então, estou um pouco muito nesses ambientes, assim. Quando eu estou na Companhia dos Inventivos, é um lugar que eu gosto muito, que é fazer cinema, contribuir em roteiros da galera. E também sou produtor, dou assessoria para essa galera toda, uma galera que a gente vai conhecendo. Agora, atualmente, eu estou num lugar muito bacana, porque eu sempre fui muito fã do Coletivo Negro. Sempre admirei, mas assim, eu sempre achava, como a minha pele não é tão retinta assim, eu falava assim, porra, caralho, né? Uma hora eu vou poder participar. E aí o Flávio me chama para fazer assistência de direção do Fala, que é o espetáculo que acabou de estrear, que está muito bonito. E então, paralelo a isso, eu estou acompanhando os Inventivos, fazendo um trabalho com o Coletivo Negro e com os amigos aí do pessoal do visual e da publicidade também. A gente está sempre nesses lugares, que são lugares bacanas e que eu gosto também. Estamos aí. Inclusive como esse lugar de CTI, que eu vou pegar a ponte dos lugares bacanas, que é a segunda vez que a companhia apresenta o Canto pra Carolina aqui. Eu quero voltar. E é um lugar muito especial. Eu sempre quero voltar. Muito bacana, foi muito bonito, foi muito importante. É muito importante estar aqui, é muito importante. Eu, como morador das proximidades, das adjacências, né? Não sou morador daqui da Vila Ré, mas moro no Carvalho, aqui, Itaquera, que é do lado. Então, assim, para mim, nessa trajetória que a gente contou, estando junto com essas trajetórias relatadas, para mim é muito mais importante, me faz ter uma elucidar e formatar um pensamento muito mais elaborado sobre isso mesmo, assim, quanto é importante hoje em dia a gente está apresentando aqui, para mim, como isso é importante, assim, tá dividindo isso com essas pessoas importantes. Atores, atrizes. É legal você falar isso de região e localização. Tem uma informação que eu acho que no nosso papo nós não falamos, mas a Companhia dos Inventivos, que sempre existem vários coletivos que fazem teatro de grupo na cidade de São Paulo, né? Que estão sempre na Zona Norte, da Zona Sul. A Companhia dos Inventivos, a nossa história é muito ligada a uma região, a Zona Oeste. Mas, se parar para a gente fazer um lugar de qual região nós somos de muitas regiões. Nós somos, em essência, uma companhia que circula muito por São Paulo, por várias regiões, assim. Então, a gente não atua somente na Zona Oeste. Quase todos os nossos projetos eram pensados para fazer na Zona Sul, ou ir para a Zona Leste. Sempre as 5 zonas, assim. A gente nunca... Apesar de ser incrível, realmente, quando as companhias ficam ali criando uma fricção com a comunidade, isso é maravilhoso, mas a gente sempre fizemos muitas fricções com comunidades. Então esse encontro aqui com o CTI é uma fricção muito interessante, porque a gente sente que realmente a gente contribui aqui para esse momento bonito que vocês estão, esse espaço que você vê que realmente as pessoas estão começando a chegar. É isso, sobre localização. Que bom, e que alegria tê-los como parceiros e como amigos. Ah, maravilha. Dizer que foi muito bom a estada de vocês aqui, a gente fica muito feliz. Agradeço demais, em nome do Teatro Baile, da CTI, a presença de vocês. Acabou! Veja o uísque cortado. Maravilha, e fora o calor. Eu só vi toda essa câmera, eu acho.